Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma leitura e mais um estudo dos casos do livro O Céu e o Inferno. Estamos agora vendo os casos dos espíritos suicidas e hoje vamos estudar o caso do espírito François Simon Louvet. Deve ser assim que se fala o nome dele. Se você não viu os outros casos dos espíritos suicidas, está aqui em cima. E se você não viu os outros casos que já estudamos nesse livro Céu e Inferno, espíritos endurecidos, sofredores, arrependidos e tudo mais, também está aqui em cima para você poder acessar, tá bom? Antes de começar a leitura e os comentários, vamos lembrar que esse espírito de François Simon Louvet é um espírito que está aí, em algum lugar, né? Vamos pedir a Deus que o abençoe, que ele possa estar mais equilibrado, mais pacificado, que Deus o abençoe, e nós queremos agradecê-lo pela mensagem que deu, que nos é muito instrutiva, e pedir a Deus que nos abençoe a todos nessa hora, que nos reunimos em pensamento para o estudo desses casos, o estudo do esclarecimento através da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe, a você, a sua família, a sua casa, a todos que agora se unem em pensamento para voltar-se para o mais alto. Muito bem, vamos então compartilhar aqui a tela para que a gente leia conjuntamente o caso do espírito François Simon Louvet. Vamos aqui a sua história. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em reunião espírita no Havre, a 12 de fevereiro de 1863. E ele diz o seguinte, então: tereis piedade de um pobre miserável que passa já muito por cruéis torturas. Ó, o vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me, Deus, eu tive uma existência tão miserável, pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Então a gente já vê aqui o relato de um espírito, né, que diz ter tido uma experiência miserável, que sofreu fome muitas vezes na velhice, que se habituou a beber, né, e passou a ter desgosto de tudo. Então, uma pessoa que se sentia muito sofredora durante a sua encarnação, né? Ela deve ter passado por problemas materiais, né, de sobrevivência, subsistência grandes, né? Contraiu o vício aqui da bebida e tinha aqui um desgosto muito grande em relação à vida. Quis morrer e atirei-me. Ó meu Deus, que momento! E para que tal o desejo quando o termo estava tão próximo? Então, quando ele se atira, né, ele não se dá conta que faltava só um pouquinho do tempo para ele terminar a sua encarnação, né? É aquela história que você está atravessando um rio muito largo, quando você chega no finalzinho, está quase chegando na outra margem, você diz, ai, nossa, estou muito cansado, agora eu vou voltar. Ele não se deu conta de que estava tão próximo do final e acabou se perdendo, né? E acabou consumando a própria vida quando o fim já estava próximo. Orai, para que eu não veja incessantemente esse vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vos suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro. Para que mais provas?
Então, ele já tinha passado por muitas provas durante a encarnação, como já foi retratado aqui. Ele teve dificuldade de lidar com elas, a bem verdade, mas agora, depois do fim que ele próprio impôs à sua vida, ele se sente numa repetição dos mesmos atos que ele cometeu, do mesmo ato que ele cometeu, né? Então, ele incessantemente vê o vácuo embaixo dele, né? Por quanto tempo ele está assim, né? A sensação que ele vai se despedaçar entre as pedras, como se fosse uma coisa que não terminasse. Sofro. Não será isso bastante? Se eu tiver a fome, em vez desse sofrimento mais terrível e, aliás, imperceptível para vós, não vacilarias em aliviar-me com a migalha de pão, pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo nesse estado. Perguntai a qualquer desses felizes que estão aqui e sabereis quem foi. Orai por mim. Então, o pedido de oração é um pedido bastante comum, a gente sempre vê os espíritos pedindo oração, né? E quando ele diz que não pode mais permanecer nesse estado, a gente percebe que, no fundo, ele já está sendo auxiliado. Ele já foi levado para o centro, já se manifestou, né? O que deve provocar nele um alívio, né? A própria permanência no centro. Ele já consegue perceber, né? Os espíritos felizes que estão ao seu lado, né? E que estão ali naquela reunião, ele já consegue perceber os espíritos felizes, né? E, portanto, tudo indica que o momento, né, de renovação, de modificação desse estado em que ele se encontra está ali para acontecer a qualquer momento, né? Vamos ver aqui o que diz o guia do médium, né? Porque terminou aqui a mensagem dele e eu acredito que seja só essa mensagem que ele vai dar. Essa é uma mensagem, esse é um item bem curto. Mas vamos ver aqui o que diz o guia do médium. Esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Então a gente viu, principalmente nos espíritos em expiação terrena, vários deles com provas da mendicância, né? E suportando bem a prova da mendicância, né? Saindo vitoriosos dessa prova, o que não foi o caso dele. Ele acabou se desgostando da vida, alimentando o vício, né? E precipitando o término da sua vida. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe coragem e, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Então, aqui, essa é uma das questões importantes que não servem apenas para ele, mas para todos nós, né? Nos momentos desculpem, nos momentos difíceis da nossa vida, a gente deve buscar vencer o desgosto da vida ou aquilo que pode nos provocar um desgosto, olhando para o céu, tendo coragem de suportar a dificuldade, olhando para o céu, ao invés de se entregar à embriaguez ou a qualquer tipo de fuga da realidade. Pode ser a questão da embriaguez, da sexualidade, de outros vícios, né, que a gente pode acabar alimentando ao longo da nossa encarnação. Vamos continuar então com a mensagem. Desceu aos extremos últimos do desespero, pondo termo à sua triste provação. Atirou-se da Torre Francisco I no dia 22 de julho de 1857. Então, a gente vê aqui 22 de julho de 1857 e vamos ver aqui quando foi que ele deu essa mensagem, que foi em 63. Então, 63, 7, 57, né? E agora? 57, 6 anos, né?
passados 6 anos, ele nesse sofrimento, né? Ele passou 6 anos sofrendo e agora, talvez, a gente não sabe com quantos anos ele desencarnou, né? Desencarnou idoso, mas a gente não sabe quantos anos mais ele viveria. Talvez esses 6 anos que ele passou aqui nessas dificuldades tenha sido o tempo que ele passou, que ele ainda teria que viver como encarnado. É curioso que, mais uma vez, a gente não observa na mensagem dele, por exemplo, quando ele fala dos espíritos felizes que ali estão, não faz nenhuma menção a qualquer pessoa da sua família, nenhum familiar, nenhum amigo, nada. Ele fala como se todos fossem ali pessoas felizes, mas desconhecidas suas. Vamos continuar. Tende piedade de sua própria alma, pobre alma, que não é adiantada, mas que lobriga da vida futura o bastante para sofrer e desejar uma reparação. Talvez se ele tivesse saído da prova, né, vitorioso, ele tivesse dado um passo muito significativo na sua evolução. Como ele não o fez, ele ainda continua aqui de uma maneira, né, tranquila. O Espírito diz ele ainda não é adiantado, né? Rogai a Deus que conceda a essa graça e rogai isso, e com isso tereis feito obra meritória. Então, aqui pedindo, né, para que orasse para que ele conseguisse ter uma reparação. E agora a gente observa o seguinte: como ele não, veja, mesmo que ele não tivesse cometido o suicídio, ele teria tido uma vida relativamente exitosa, porque ele passou pela prova da miséria, mas também com ressalvas, né? Então, meio certo, né? Porque ele ficou muito desgostoso e se entregou a muitos vícios. Mas mesmo assim, ele teria vencido uma batalha difícil, né? Ainda que não integralmente, né? Mas agora, com o suicídio, ele tem algo a expiar, né? Não só a reparar, mas a expiar também, né? Todo esse sofrimento aqui que ele viveu, que ele vivenciou nesses 6 anos, já foram um sofrimento expiatório. Provavelmente, na sua encarnação seguinte, ele terá ainda uma experiência expiatória antes de uma experiência reparadora, no sentido de começar a fazer o bem onde ele fez o mal, né? Ele provavelmente ainda vai ter uma encarnação onde ele ainda vai sofrer durante a encarnação as consequências disso que ele vivenciou, de que ele acabou se precipitando para tirar a sua vida. Muito bem. Vamos terminar aqui. Buscando-se informes a respeito, encontrou-se no jornal de Havre, de 23 de julho de 1857, a seguinte notícia local. Ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem tirou-se da torre, vindo despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga. Vamos ver se tem aqui uma informação aqui que é sirga. Ih, está baixando aqui o dicionário. Deixa para lá, então. Cujo pendor a embriaguez o arrastava ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. O corpo foi transportado para a casa de uma das filhas, a Rua de la Cordère. Tinha 67 anos, olha só. Então, dava tempo suficiente, né, para ele viver mais uns 6 anos aí e desencarnar exatamente com 73, né? E parece ter sido exatamente o tempo que esse tempo que ele tinha que ainda passar encarnado. Vamos ver aqui o que Kardec coloca nas suas notas finais. 6 anos fazia que esse homem morrera e ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. É curioso também que
essa imagem fica muito forte na sua tela mental e como se nada mais o tomasse de interesse ou de atenção, né? Quer dizer, 6 anos tendo essa imagem permanentemente na tela mental é um suplício gigantesco, né? Não é pouca coisa, né? O que devem ter sido os dias, né, dessa pessoa, desse senhor, né? E, 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 enfim, é difícil de imaginar isso, né? Aterra o vácuo, horroriza a perspectiva da queda. E isso há 6 anos, quer dizer, até o próprio Kardec está surpreso. Quanto tempo durará tal estado? Já estava pronto o tempo de término, né? Senão não teria sido levado lá para a Sociedade Espírita de Paris. Ele não o sabe. E essa incerteza ele aumenta as angústias. Isso não equivale ao inferno com suas chamas? Quem revelou e inventou tais castigos? Pois são os próprios padecentes que os vêm descrever, como outros o fazem das suas alegrias, e fazem-no muitas vezes espontaneamente sem que nele se pense, o que exclui toda hipótese de sermos nós o joguete da própria imaginação. Então, Kardec está, né, dizendo aqui, olha, isso aqui, né, a própria revelação aqui, a própria mensagem que ele dá, uma mensagem que ninguém esperava receber, ninguém se lembrava desse fato e o fato existiu, né? Então, isso mostra uma autenticidade da mensagem e é isso que Kardec quer chamar a nossa atenção. Então, esse caso é um caso bastante duro, bastante triste e bastante importante para a gente pensar, principalmente a todos nós que estamos passando por momentos difíceis e certamente iremos ainda passar por muitas experiências desafiadoras na nossa vida, a importância daquilo que foi dito na mensagem, né? Vencer os desgostos da vida olhando para o céu e tendo coragem. Coragem dizendo para o Senhor, Senhor, estamos juntos, vamos juntos, me ajuda a vencer, né? Tem uma passagem que diz, não mostre para Deus o tamanho das suas dores, mostre para as dores o tamanho do seu Deus, né? Você não pode vir a dificuldade que for, que estaremos de cabeça erguida, fazendo o melhor que pudermos, sempre lutando pela vida, né? A vida que não termina, que se desdobra e que é uma bênção para todos nós. Que Deus abençoe a esse espírito que foi na sua última, nessa encarnação, François Simon Leveux, que ele seja abençoado, que você seja abençoada, e nessa hora lembre de todas as pessoas que você sabe estarem passando por dificuldades, estejam elas encarnadas ou desencarnadas, e faça o seu pensamento, a sua oração, assim como tem sido pedido, né, em todas as mensagens que temos lido, a necessidade da oração, intercedendo para que o sofrimento dessas pessoas diminua. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe, para que a gente possa também ter coragem e vencer nas nossas provas nessa encarnação que estamos passando. Tá bom? Fica com Deus. Muito obrigado por ter chegado até aqui e vamos, no próximo estudo, fazer a leitura do caso mãe e filho. Primeira vez que a gente já viu de um pai, né? Mas é a primeira vez que vamos ver de uma mãe com um filho, tá? Então é isso. Vamos chegar por aqui. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Fica com Deus e até o próximo estudo.